Olá, alunos! Vamos começar agora a nossa segunda aula do tema Jean Piaget. O Piaget foi um grande estudioso do desenvolvimento humano e nós vamos estudar agora a segunda parte dos ensinamentos dele. Nós vamos conversar a respeito de como podemos utilizar a teoria do Jean Piaget no desenvolvimento das crianças, ou seja, no trabalho pedagógico dentro da escola. Para tanto, nós vamos estudar hoje um artigo que se chama Das provas operatórias à construção de estruturas cognitivas, um estudo de caso em psicopedagogia. Antes, nós vamos comentar rapidinho a respeito do que é um estudo de caso, o que é a prova operatória e quais são as reflexões que nós podemos ter sobre o pré-operatório e as dificuldades de aprendizagem. Um estudo de caso é pegar uma história, que muitas vezes é uma história verídica, nesse caso é uma criança que realizou um atendimento psicopedagógico para compreendermos o desenvolvimento dela ou o que esbarra, o que coloca obstáculo na aprendizagem da criança. Então, o artigo é um estudo de caso de um menino com 9 anos de idade e com dificuldades de aprendizagem. Esse artigo foi escrito a partir da prática de estágio de uma pessoa que estava fazendo uma especialização em psicopedagogia. E aí aqui no artigo tem direitinho a referência de que faculdade que ela estudava e onde é que ela fazia então o curso de psicopedagogia. O raciocínio e as operações mentais. O Piaget, ele estudava como é que acontecia o raciocínio da criança, como é que se desenvolvem as operações mentais. Então, as operações mentais são as habilidades de raciocínio. E o raciocínio representa um mecanismo cognitivo que utilizamos para solucionar problemas, simples ou complexos, em suas mais diferentes formas de conteúdos, verbal, numérico, espacial, abstrato e mecânico. O raciocínio só alcança a lógica permitindo-nos solucionar com sucesso diferentes problemas após um lento e gradual processo de desenvolvimento cognitivo. Então, o que significa? Que leva algum tempo para a criança desenvolver o raciocínio lógico. No começo, ela tenta resolver as questões, os problemas, se utilizando de tentativa e erro, vai utilizando reflexões mais simples, até ela chegar na reflexão mais complexa, que é uma resposta lógica. A epistemologia genética é a teoria que o Piaget construiu, que tenta, a partir das situações experimentais que ele observava, dos filhos dele brincando, ele começou a perceber a evolução que o raciocínio passa, né? Então, o quanto o raciocínio vai se desenvolvendo, construindo operações mentais cada vez mais complexas. Essa é a teoria do Piaget, que se chama epistemologia genética, ou seja, como é que esse pensamento vai se construindo. O desenvolvimento da lógica segue um curso que vai da ação à operação, passando invariavelmente por diferentes estágios, até atingir um nível superior, caracterizado por apresentação de operações mentais, que são habilidades do raciocínio, nas quais a presença da lógica é efetiva como instrumentos do pensamento. Então, a gente já viu na outra aula que são várias fases, desde a fase sensório-motor até ele chegar na operatória formal, que é a mais abstrata de todas. E o que são as provas operatórias? São como se fossem atividades, brincadeiras que o Piaget fazia com os filhos dele, e aí a partir disso ele foi postulando, foi imaginando as fases e como é que se desenvolve o raciocínio. Só para a gente relembrar, as fases que a gente vai conversar aqui hoje é pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos de idade, que é o aparecimento da capacidade representacional.
As operações e o raciocínio são pré-lógicos ou semilógicos. Já na fase operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos, que é principalmente a fase do ensino fundamental 1, né, da criança, as crianças desenvolvem os primórdios de uma lógica propriamente dita, já realizando operações lógicas, mas somente sobre situações reais e objetos manipuláveis, não abstratos, e só raciocinam em cima de problemas concretos, com somente uma variável, E o operatório formal é o momento do abstrato, né? O jovem, então, de 12 a 15 anos, ele é capaz de raciocinar com hipóteses, com objetos, aplicando operações a qualquer classe de problemas. Então, agora nós vamos começar a falar sobre cada uma das operações mentais que vão desenvolvendo o raciocínio das crianças. A primeira fase é a fase da conservação. É a criança poder compreender que, independente da estrutura ou do tamanho do objeto, ele mantém as mesmas características. A conservação avalia se o sujeito conserva uma dimensão do objeto ante alterações em outras dimensões. Então, por exemplo, a gente colocar um conteúdo líquido em um copo, e esse conteúdo de copo a gente transpor para um outro copo e a criança entender que existe a mesma quantidade, mesmo o copo sendo mais estreito, mais largo. Então, é a conservação do objeto. A prova da classificação, ela é pensada a partir de conseguir classificar os objetos dentro de uma coleção. Então, é a pessoa conseguir reunir simultaneamente objetos segundo as suas semelhanças ou diferenças, pelo que se torna capaz de lidar com a composição aditiva de classes. Então, por exemplo, a criança conseguir ver um conjunto de animais e saber naquele conjunto de animais quais são mamíferos, quais são répteis, né? Quais são cada categoria de animais, tá? A gente usa também a classificação de objetos, por exemplo, com os blocos lógicos, que a criança classifica os objetos de acordo com a forma, de acordo com a cor, de acordo com a espessura, vai desenvolvendo na criança esse caráter de classificação, de ordenar objetos de acordo com o tipo de objeto que ele está lidando, com o tipo de informação que ele está utilizando. E a última categoria é a seriação. A seriação avalia a capacidade de colocar os elementos em série, ordem crescente ou decrescente de tamanho, peso ou volume. É a criança conseguir compreender que existe uma sequência nos objetos, que os objetos podem ser organizados, por exemplo, em tamanho. Quando a gente fala para a criança, me fale as letras do alfabeto, e ele consegue entender que existe uma sequência das letras do alfabeto, isso é um raciocínio de seriação.